Salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre velocidade de reações. Por que um pouquinho mais? Porque a gente já tem aqui alguns vídeos que são iniciais aí falando sobre velocidade de reação, belezinha? Se você quer saber, por exemplo, quais são os fatores que afetam a velocidade de reação, se você quer saber, por exemplo, como calcular a velocidade instantânea, isso a gente tem aqui no nosso canal. Mas eu aposto que quando você vai estudar sobre velocidade de reações, você já deve ter ficado com aquela dúvida do tipo: meu Deus, o que será que é reação global de ordem 3? Meu Deus, por que se fala que a ordem desse reagente em relação à reação é de ordem 1? O que raios é essa ordem? Pois é, e eu espero que ao chegar ao final desse vídeo, se eu falar para você: olha, a reação tem uma ordem global de 2, você já saiba o que é. Para a gente começar, eu coloquei aqui uma reação hipotética, tanto é que eu coloquei aqui A, B, C e D. Essas letras maiúsculas seriam os elementos químicos. Então, aqui a gente teria os reagentes e aqui do lado de cá a gente teria os produtos. Eu tenho, então, A mais B dando C mais D como produto. Aqui vocês podem observar que tem A, B, C e D em vermelho. O que seriam essas letras que estão em vermelho? Seriam os coeficientes estequiométricos desta reação. E a gente, inclusive, tem um vídeo aqui que fala sobre os fatores que interferem na velocidade da reação. Dentre eles, por exemplo, a temperatura, dentre eles a gente tem área superficial e um deles é a concentração de reagentes. Então, normalmente, quanto maior a quantidade de reagente, maior a velocidade de reação. Então, existe aí uma proporcionalidade. Esta proporcionalidade eu posso representar assim. Então, a velocidade da reação, que daqui a pouco eu vou chamar só de V, tá? Ela é proporcional, esse símbolo é proporcional à concentração de A e B. Veja que concentração é representada por esses colchetes, beleza? Então, há uma proporcionalidade. Agora, para algo ser proporcional, eu até posso colocar uma igualdade, desde que haja algo chamado de constante de proporcionalidade. Eu estou falando de velocidade aqui, não é? Se eu estou falando de velocidade, então, para eu poder igualar a velocidade com a concentração dos reagentes, eu vou precisar ter uma constante de velocidade. Bom, e isso eu estou representando aqui. Então, veja, agora a velocidade eu só coloquei V, como eu falei que eu ia fazer. Aqui eu igualei e veja, qual é a constante de proporcionalidade aqui para eu poder igualar? É o K. Como eu estou falando de velocidade, então K vai ser a constante de velocidade. Então, veja aqui, eu continuo tendo a concentração dos reagentes, porque na maioria dos casos, quanto maior a quantidade de reagente, maior a velocidade de reação. Na maioria dos casos, mas a gente tem algumas exceções, calma, que a gente vai chegar lá, nem que seja em outros vídeos, mas a gente vai chegar lá, tá? Mas, na grande maioria, aumentou a quantidade de reagente, aumentou a velocidade. Agora, por que propositalmente eu coloquei aqui X e Z em verde? Primeiro, percebam que a outra letrinha aqui, né? Eu estou representando uma outra coisa diferente dos coeficientes estequiométricos da reação que estão aqui em vermelho. Então, já coloquei ali cores diferentes para vocês perceberem que esses coeficientes que estão aqui nesta equação de velocidade, vocês reparem que é diferente, às vezes pode ser igual, tá? Mas é coincidência, tá? Mas eles não são os coeficientes estequiométricos da reação. Bom, se não é o coeficiente estequiométrico, o que é isso? Na verdade, esses coeficientes ou esses expoentes que estão aqui em verde, eles representam a ordem. O que será que
é essa ordem, professora? Na verdade, este número, ele representa o quanto esse reagente aumenta a velocidade da reação. Mas você pode estar se perguntando, Professora, se não é o coeficiente estequiométrico isso, de onde vem esse número? vem de algum experimento. Eu preciso determinar isso lá na prática, eu preciso determinar isso através de um experimento para poder chegar aqui nesses expoentes, para saber aqui o quanto cada reagente ou quanto a concentração de cada reagente impacta na velocidade de reação. Se você não entendeu, não se desespere, porque eu vou dar um exemplo agora para vocês. Bom, coloquei aqui uma reação para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, NH4+, aqui é um dos reagentes, mais NO2, também é outro reagente, NO2- aqui, então são dois íons, que vai dar aqui como resultado da reação, ou seja, os produtos serão N2 e 2H2O. Vejam que essa reação já está balanceada. Então, a gente já sabe que o coeficiente estequiométrico desses reagentes são, respectivamente, 1 e 1, tá? Eu coloquei aqui para que vocês entendam que o coeficiente, o expoente da equação de velocidade não tem nada a ver com o coeficiente estequiométrico. Às vezes pode dar o mesmo? Sim, mas nem sempre, tá? Isso é apenas coincidência, se ocorrer. Vamos ver no caso desta reação. A gente já sabe que velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes. Então, eu tenho aqui como reagente NH4+ e NO2-. E vejam que a gente quer descobrir o quê? A gente quer descobrir qual é o valor aqui, ó, desse expoente, para saber o quanto que cada um desses reagentes representam em relação à velocidade da reação. Ou seja, se eu aumentar a concentração desse reagente, o quanto que vai aumentar a velocidade. E aí a gente faz isso realmente experimentalmente. Então, veja aqui, olha, eu tenho as concentrações que foram colocadas e tenho aqui, ó, a velocidade da reação. Então, vamos pegar aqui o NH4+. O NH4+, veja, partiu aqui de uma concentração inicial de 0,01 e foi para 0,02. Daqui para cá fez o quê? Dobrou, então ficou 2 vezes maior. Agora, o que aconteceu com NO2-? Aqui estava a mesma quantidade de reagente, até porque eu estou fazendo um experimento. Então, se aqui está a mesma quantidade de reagente, então eu consigo verificar qual é o comportamento do NH4+ em relação à velocidade. Por quê? Porque se manteve constante o NO2-, só mudou a concentração do NH4+, nessa primeira etapa aqui do experimento. Bom, então vamos avaliar o que acontece. Quando você dobra a concentração de NH4+, o que aconteceu com a velocidade? Ó, aqui é vezes 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷. Mas estava aqui, olha, em 5,4 e passou para 10,8. De 5,4 para 10,8, o que acontece? Também dobra, certo? Se eu triplicar um, eu triplico o outro. Então, aqui o peso do NH4 é apenas 1. Por quê? Aumento esse diretamente, tá? Então, ele tem exatamente a mesma proporção. Então, a ordem para o NH4+ é uma ordem direta, é uma ordem de 1. Agora, vamos avaliar o NO2. O NO2-, aonde aqui que eu verifico que ele teve alguma mudança? Veja que aqui nos primeiros ele foi tudo mantido, né? 0,2, 0,2, 0,2. Bom, aí eu fiz aqui, olha, um experimento com 0,0202
e outro aqui com 0,0404. O que aconteceu aqui? Dobrou. Vamos ver se manteve-se constante aqui o NH4+. Ó, aqui no NH4+, ficou constante, ó, não aconteceu nada. Então, agora eu consigo avaliar a influência aqui do NO2-. Bom, se eu olhar a velocidade da reação, o quanto que o NO2- influenciou na velocidade da reação? Eu não mudei NH4+. Eu só alterei a concentração do NO2-, por isso que eu consigo avaliar o quanto que ele influencia na velocidade da reação. Veja que é esse expoente que a gente está determinando. E eu não falei lá no começo do vídeo que é ele que representa o quanto aquele reagente influencia na velocidade? Então, é isso que a gente está avaliando. Veja que aqui, então, dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Também dobrou, né? Porque ela saiu, ó, de 10,8 para 21,6. Se você fizer 10,8 vezes 2, vai dar 21,6. Então, dobrou um, dobrou o outro. Enquanto aqui, ó, o NH4+ se manteve constante. Então, só por isso que eu consigo avaliar a influência do NO2. Se é uma relação direta, ou seja, se eu aumento aqui, diretamente vai aumentar o outro na mesma proporção, então aqui também eu tenho um expoente igual a 1. Então aqui, se a gente sabe que esse expoente aqui representa a ordem, então a gente sabe que a ordem dessa reação para o NO2- é de 1. A ordem dessa reação para o NH4+ é de 1. Agora, a ordem global desta reação é igual a 2. Por quê? Porque eu somo 1 e 1. Olha que interessante, gente. Vamos ver mais alguns exemplos. Se liga só. Você pode estar se perguntando, o exemplo que eu acabei de dar para vocês, a ordem dos reagentes deu exatamente o mesmo valor do coeficiente estequiométrico. Mas aquilo foi apenas uma coincidência. Por quê? Porque NH4+ e NO2- tinham coeficiente estequiométrico de 1 e 1. E também deu uma ordem de reação em relação a cada um dos reagentes de 1. Porém, eu estou colocando aqui mais alguns exemplos para vocês avaliarem que não é bem assim, tá? Que aquela foi apenas uma coincidência. Neste caso aqui, veja, a gente tem que velocidade é igual a constante de velocidade vezes N2O5. Esse aqui já foi tudo feito conforme a gente fez no anterior. Então, para a gente não ficar avaliando mais um monte de reações de reagente, se dobrou, se não dobrou, eu já coloquei aqui o resultado final. Então, olha, aqui o N2O5 tem ordem igual a 1. Quando não aparece nada, é porque a ordem é igual a 1, tá? Então, aqui, essa é a ordem 1. Veja que aqui ele tem ordem 1 e aqui o coeficiente estequiométrico do N2O5 é 2. Então, gente, vejam que não tem relação, tá? A ordem de reação daquele reagente e o coeficiente estequiométrico daquele reagente na reação, beleza? Olha só, aqui eu vou dar um exemplo super interessante para vocês, porque ó, eu tenho NO aqui, esse NO, na verdade, por que ele está aqui em cima? Porque ele é o catalisador. Você já deve ter escutado falar que quando a gente coloca um catalisador na reação, ele aumenta a velocidade. E veja, neste caso dessa reação onde eu tenho o SO2 mais o oxigênio, a concentração de SO2 não vai interferir na velocidade de reação. E isso foi determinado experimentalmente, tá? Ela não mexe em nada na velocidade da reação. Então, aqui, só o reagente que altera a velocidade da reação é o O2, que é o que está aqui, ó, é o O2. E veja, aqui aparece quem? O catalisador, olha que interessante. Inclusive, a ordem do O2 aqui é de 1, porque, lembra, falei, não aparece nada, a ordem é 1. Então, aqui, a ordem do O2 em relação a essa reação é de 1,
Porém, o NO, que é o catalisador, ele nem é reagente, ele tem ordem 2. Aí justifica, né, gente? O catalisador não aumenta a velocidade da reação e olha que é o que tem maior peso no caso desta reação, tá? Então, aqui é muito importante a gente saber que a ordem do NO em relação à reação é 2, a ordem do O2 em relação à reação é 1 e a ordem global desta reação é 3. Tá? Então, se eu for pensar na ordem global, é 3. Por quê? Porque eu estou somando esse 1 mais 2. Essa é a ordem global. Ah, professor, e o SO2? É 0. Tá? Ele não influencia na velocidade de reação. Pode ter ordem 0? Pode. Aliás, pode ter até ordem negativa, é o que eu vou mostrar para vocês agora, neste outro exemplo bem interessante. Aqui eu tenho Hg2, 2+, aqui eu tenho Tl, 3+, que vai dar 2Hg, 2+, e Tl+. Veja que a velocidade que a gente tem aqui da reação é a constante da velocidade aqui, ó, Hg2, 2+, que é um dos reagentes, tem ordem 1, se não aparece nada, porque a ordem é 1. O Tl, 3+, aqui, tem ordem também 1, porque não aparece nada. Se não aparece nada, a ordem é 1. Em compensação, veja, por que tem esse dividido? Porque, veja, aqui o Hg, ele é produto, ok? Só que, veja aqui, por que ele está aqui embaixo? Porque, na verdade, ele diminui a velocidade conforme ele vai sendo formado. Então, aqui, como ele está na parte de baixo, como ele está aqui no denominador, aqui o expoente é -1. Então, a ordem aqui do Hg 2+ em relação à reação é de -1. Nesse caso, como ficaria a global? Se eu tenho +1, +1 e -1, a global vai ser igual a 1. Por quê? 1 mais 1, 2, -1, 1. Então, a global desta reação, a ordem global desta reação é igual a 1. Bom, gente, meu objetivo lá no começo do vídeo era que você chegasse no final sabendo o que é uma ordem de reação. Eu espero que agora você já saiba o que é uma ordem em relação a cada reagente e o que é uma ordem global. E se você aprendeu, não esqueça de compartilhar com os amigos e avisar os amigos desse canal, porque assim eu consigo ajudar outras pessoas também. E virão outros vídeos a respeito de velocidade de reação. A nossa playlist de cinética vai aumentar. Então, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho da notificação, porque aí você já vai ficar sabendo rapidinho quando os próximos vídeos estarão disponíveis. Beleza? Até o nosso próximo vídeo.